Vamos falar no início desse Jornal do Piauí a respeito da greve do transporte coletivo. Motoristas e cobradores estão em greve, pedem aumento salarial, melhores condições de trabalho e a informação de agora é que nesse momento acontece um encontro, uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho, no gabinete da desembargadora Liana Ferraz, para tentar encontrar uma solução para a greve que coloca numa situação difícil a população da cidade de Teresina, que precisa se deslocar e não tem o transporte coletivo à sua disposição. A Justiça já determinou que 80% da frota precisa circular nos horários de pico. Porém, a S-Trans diz que apenas 10 ônibus têm circulado nos horários mais complicados. Nesse momento, Sindicato dos Rodoviários, motoristas e cobradores estão em reunião lá no Tribunal Regional do Trabalho, para onde vamos ao vivo na companhia de Tássio Cruz. Ele traz detalhes aqui no nosso Jornal do Piauí a respeito do encontro de hoje no Tribunal Regional do Trabalho, que deve colocar o sindicato e justiça frente a frente. Tássio, uma ótima tarde para você. Muita expectativa da população sobre o resultado desse encontro, Tássio. Exatamente, Joelson, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Acabou neste momento a reunião entre a desembargadora Liana Ferraz e representantes dos profissionais do transporte público da capital, a expectativa para a solução desse impasse. E nós já vamos, Joelson, falar com o presidente do Sintetro, Antônio Cardoso, que está aqui e vai comentar para a gente o resultado dessa reunião que ocorreu com a desembargadora agora há pouco aqui no Tribunal Regional do Trabalho. Cardoso, qual o balanço? A demanda de vocês foi atendida? Qual o balanço que você faz da reunião? A conversa foi positiva, né? A gente vai convocar uma assembleia agora de tarde para conversar com os trabalhadores no sentido de uma nova proposta, né? Já que eles não responderam àquela, e aí a gente vai ver com os trabalhadores o que é possível apresentar dentro de uma nova proposta e nesse sentido também convidar o Ministério Público para participar das negociações da mediação, nesse sentido de tentar ou suspender a greve ou rodar o percentual que foi determinado pela desembarcadora, mas que realmente seja apresentada alguma coisa por parte do CETUT, ou dos consórcios, ou das próprias empresas. A demanda era a redução daquele percentual de 80% obrigatório de circulação. A desembargadora foi simpática? Houve alteração? Qual o resultado? Não houve alteração, mas assim, deixar claro aqui que o que foi determinado pela desembargadora, que foi alegado pelo CETUT, era que a gente estava fazendo piquete, parando os ônibus nos terminais, nas paradas, e na realidade foi comprovado que pela manhã a gente não foi para nenhuma empresa, porque antes de ontem a gente foi, mas foi no sentido de conferir realmente se saía a quantidade de carro determinada pela desembargadora, né? E aí nesse sentido a gente não foi, e o trabalhador, assim, nesse caso ele é livre, né? Ele aderiu à greve e o sindicato está lá para apoiar o trabalhador, mas diante dessa situação, que não há nenhuma proposta por parte do sindicato patronal, nem dos consórcios e nem das empresas, o trabalhador ele tem o direito de grevar. E nesse caso aqui o Sintetro não pode dizer para o trabalhador que ele tem que ir trabalhar. As demandas de reajuste de 15% é o percentual, elas estão mantidas para essa assembleia hoje à tarde. Qual a expectativa? Dentro da carreira, o indicativo é de suspensão da greve. Qual é o sentimento entre os profissionais e a demanda do reajuste de 15% está mantida? Na realidade, todas as determinações que o sindicato faz, elas são demandadas pelos trabalhadores. Eles é que pedem para ter a greve, eles quem diz o percentual de salário, dos benefícios, e a gente está lá como dirigente sindical para atender a demanda dos trabalhadores. Nesse caso aqui a gente vai conversar com eles, porque essa proposta não foi, digamos assim, respondida, e ver se é possível fazer uma nova proposta, mas que no final quem decide é a categoria. Essa assembleia tem hora marcada para hoje à tarde, e um outro ponto importante para a população que está nos assistindo. 80% dos veículos circularão. Qual é a determinação do Sintetro? Eu não posso determinar com relação à questão da quantidade de ônibus que vai circular, até porque o trabalhador está de greve. Mas eu acredito que a prefeitura já tem colocado carros aí o suficiente, eles estavam no caso S-Trans, fazendo o cadastro, eu acho que já tem ônibus suficiente. Mas lembrando que esses ônibus eles cobram a passagem, né? Aquelas pessoas que têm mais fragilidade, que têm acesso à gratuidade, como as pessoas com necessidade, os idosos, mesmo assim, para pegar esse ônibus tem que pagar os R$4. O que realmente beneficia a população é o transporte público, e aí é preciso que os gestores olhem para essa situação
E a gente volta a repetir aqui, se as empresas não têm condição de operar, que eles dizem que estão com esse prejuízo, que façam uma nova licitação, né? Que reveja essa questão desses contratos, porque o trabalhador não pode ser culpado por isso. Cardoso, nós temos uma pergunta de Joelson Jordani nos estúdios. Fique à vontade, Joelson. Presidente, existe a expectativa de um encontro agora com o CETUT e a desembargadora Liana Ferraz. Qual é a expectativa de vocês para esse encontro que está marcado possivelmente para hoje à tarde? Como é que deve ser esse diálogo? Ela deve apresentar algumas das questões que foram tratadas por vocês na reunião de agora há pouco? Ele perguntou sobre a reunião de agora há pouco, das demandas que vocês apresentaram para a desembargadora e como foi o diálogo aqui com o Tribunal Regional do Trabalho. Não, mostrar que a gente realmente não estava fazendo piquete, não estava fazendo, digamos assim, arruaça nos terminais ou nas garagens. Agora o trabalhador, a gente sabe que diante dessa situação o trabalhador às vezes sim, fica indignado com relação à questão de não ser respeitado naquilo que foi apresentado numa proposta, né, e não houve nenhuma contraproposta e às vezes o sindicato tem os seus diretores, mas o trabalhador ele é livre, ele tem um pensamento dele e às vezes ele se sente no sentido de fazer uma manifestação ou algo do tipo. Então aí o sindicato não pode ser contra o seu trabalhador, mas a gente sabe que tem que ser cumprida a lei. Sobre essa reunião de hoje à tarde, Cardoso, outros dois pontos importantes. O ticket de alimentação e o auxílio também, aquele de R$900 que vocês pleiteiam. Esses dois pontos serão colocados nessa reunião com os trabalhadores, esses auxílios também? Todos os pontos. A gente fala desses valores porque vocês há de lembrar que nós passamos o ano de 2019, 20 e 21 sem um ticket. Não é nem que foi diminuído, a gente foi perder e também perdemos o plano de saúde. E aí o salário ficou congelado durante esses 3 anos. Se a gente fosse fazer uma contabilidade na relação de percas desse percentual de lá para cá, seria um valor bem maior do que esse que os trabalhadores estão pedindo. Então é isso, Joelson, a reunião encerrada neste momento com o Sintetro. A informação que a gente tem é que os advogados do CETUT também estiveram aqui presentes, também dialogaram com a desembargadora Liana Ferraz e a partir de agora a expectativa é que se tenha uma nova posição dos profissionais pela tarde. Se decidem manter a greve, se mudam os termos do acordo. Nós procuramos pela manhã, Joelson, o CETUT, porém o órgão não se manifestou e nós também estivemos na Câmara dos Vereadores, onde o tema do transporte público dominou a discussão. E na Câmara, Joelson, o sentimento e a expectativa, a cobrança dos vereadores é pela suspensão da licitação do contrato vigente com os profissionais do transporte público, com o CETUT. A expectativa dos vereadores é que o contrato possa ser suspenso e uma nova licitação ser realizada. Inclusive, nós conversamos com vereadores sobre o assunto, sobre a matéria. O sentimento na Câmara dos Vereadores é de cobranças à suspensão deste contrato vigente. E Tássio, quero agradecer a você, Tássio, pelas primeiras informações, a entrevista feita ao vivo com o sindicato, o representante do Sindicato dos Rodoviários, o sindicato que representa motoristas e cobradores, dando uma ideia para a gente seguinte: houve um encontro, ficou claro na fala ou ficou subentendido na fala do presidente, que houve um diálogo com a desembargadora Liana Ferraz, e agora à tarde uma nova possibilidade de suspensão da greve, até manutenção de estado de greve, aumento do número dos ônibus circulando, pode ser deliberado hoje à tarde. Muito importante isto, e muito importante também o fato de que nós apuramos, inclusive essa informação, que o Tribunal Regional do Trabalho vai acompanhar para saber se 80% da frota vai circular durante os horários de pico. Ajudam nesse trabalho os representantes da Justiça através dos oficiais de Justiça, que vão acompanhar também a realização ou não, ou cumprimento ou não, dessa medida dos 80%. Expectativa para a tarde, hein, gente? Hoje à tarde, a Assembleia, que normalmente acontece no Sindicato dos Rodoviários, deve deliberar se haverá ou não a continuação da greve no sistema de transporte coletivo, a continuação ou não da greve de motoristas e cobradores. E daqui a pouco, mais informações. O Tássio Cruz vai voltar ao vivo daqui a pouco do Tribunal Regional do Trabalho com a repercussão na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, sobretudo os vereadores de oposição, se posicionando em relação a essa situação. E hoje, o líder do prefeito Bruno Vilarinho participa de um encontro, uma reunião
com o prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Nós vamos trazer os detalhes nessa edição ainda do nosso Jornal do Piauí. Muito bem, gente, olha, nós vamos trazer aqui a informação. Você viu agora há pouco a entrevista do presidente do Sindicato dos Rodoviários, do presidente do Sintetro, falando que haverá uma assembleia hoje à tarde para ver qual será o futuro da manifestação. Há uma determinação da Justiça do Tribunal Regional do Trabalho para que a população possa ter pelo menos 80% da frota circulando nos horários de pico, aquele horário do começo da manhã, horário do meio-dia e horário de final da tarde, e pelo menos 20% durante o período entre picos, né, que é esse horário aí, fora desses horários de maior movimentação. Essa determinação da Justiça foi feita, a orientação foi enviada para os sindicatos, para o sindicato das empresas, para o sindicato dos rodoviários, dos motoristas e cobradores, e aí a expectativa do cumprimento dessa norma para que se tenha pelo menos uma quantidade suficiente para que a população não fique aí à deriva, sem um ônibus que passe, ainda que de maneira distante uma da outra, mas que possa aí, de alguma maneira sair para o trabalho, para casa, enfim. Nós vamos trazer informações ao vivo com o Tárcio Cruz no Jornal do Piauí, que vai trazer a palavra, a posição da desembargadora Liana Ferraz sobre essa determinação e sobre o encontro que ela teve agora há pouco com motoristas e cobradores. Está chegando o fim da greve? Essa é a pergunta que a população quer fazer. Ao vivo, Tárcio Cruz, aqui no Jornal do Piauí, trazendo detalhes para nós a respeito desses encontros, dessas reuniões. Tárcio, mais uma vez, boa tarde para você, Tárcio. Boa tarde a você, Joelson. Boa tarde a todo o Piauí que nos acompanha. Nós estamos aqui no gabinete da desembargadora Liana Ferraz, que gentilmente atendeu a nossa equipe, e nós vamos trazer a posição dela sobre essa reunião que acabou agora há pouco com representantes do Sintetro, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Público, e também o advogado, representante do CETUT. Desembargadora, mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado pela disponibilidade. Qual o balanço dessa reunião e qual a avaliação que a senhora faz desse diálogo que foi construído aqui? Boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade, nós recebemos o presidente do Sintetro e nos foi informado, e até do que nós conversamos aqui, que hoje à tarde eles vão fazer aí uma assembleia extraordinária, tentar apresentar uma nova proposta para se colocar à mesa, a fim de que se abra uma negociação, a fim de que a gente possa realmente tentar intermediar uma possível negociação entre as partes. Mas para além dessa questão, e o que me preocupa mais nesse momento, é o cumprimento da liminar que eu dei. Eu sou relatora dessa cautelar, ainda não existe um dissídio de greve, e dei uma liminar na sexta-feira, se não me engano. E ontem o doutor Luciano, que é o advogado do CETUT, informou, depois do meio-dia mais ou menos, que estaria o descumprimento da liminar. Eu determinei uma diligência pelos oficiais de justiça e agentes de segurança do TRT 22, e para que eles percorressem a cidade de várias paradas de ônibus, algumas entradas de garagens, e me certificassem, até porque eles têm fé pública, de como é que estava o movimento, né, dos ônibus, de uma maneira geral. Recebi, me parece que entregaram agora a resposta dessa minha solicitação, eu vou analisar e darei uma resposta daquilo que eu entendo que é o efetivo cumprimento da minha decisão. Até porque a sociedade como um todo, ela não pode ser punida, pessoas deixando de trabalhar, alunos deixando de assistir a aula, porque a liminar não está sendo cumprida. A gente entende que, e é sensível essa questão entre trabalhadores e empregadores, mas para além dessa questão nós temos pessoas que circulam, que trabalham, que precisam usar o transporte público para poder fazer as suas atividades do dia a dia. E nesse momento a prioridade é restabelecer, no mínimo determinado, o transporte coletivo da cidade de Teresina. Desembargadora, os profissionais pleiteavam a redução desse percentual de 80% que a senhora determinou. Essa possibilidade não existe, a liminar está mantida e o Tribunal Regional do Trabalho, o Judiciário, acompanhará de perto se ela está sendo cumprida pela cidade, né? Essa é a determinação. Isso. Na verdade, os 80% são apenas, esse percentual de 80% é apenas nos horários de pico, início e final do dia.
Porque é o horário em que há uma demanda maior pelo transporte público, coletivo. É o momento que as pessoas vão para o trabalho, vão para a escola, voltam do trabalho, voltam para a escola. Nos demais horários, 40%, que é um percentual razoável, até porque essa atividade ela é tida como essencial. E a lei de greve estabelece um mínimo de 30%. Então, assim, eu não fiz nada mais do que cumprir a lei. Esse percentual, ele é bem razoável, é o que a gente considera que é um mínimo que possa ser estabelecido para que a sociedade flua minimamente sem prejuízo, né, da greve e das demandas que a categoria precisa estabelecer. Desembargadora, nós temos uma pergunta do Joelson Jordani dos estúdios. Fique à vontade, Joelson. Tássio, eu queria apenas entender como é que funciona as eventuais punições em caso de descumprimento. Será punido o sindicato dos rodoviários ou será punido os das empresas de transportes urbanos? E qual a punição prevista? Não, na verdade, o descumprimento é para aquele que efetivamente descumprir uma determinação, né? E a punição varia de multa, de bloqueio, de contas, de outras medidas que aí eu nem quero antecipar porque eu ainda vou analisar qual o descumprimento, qual o grau de descumprimento e quem está descumprindo. O que é certo existe uma determinação judicial que ela precisa ser cumprida. E isso a gente vai tentar analisar e com todo cuidado, com toda calma que a situação demanda. Desembargadora, a senhora falava do dissídio. Para quem está em casa entender, o movimento grevista ele é decretado, após isso tem uma espécie de dissídio entre as categorias e após isso o Ministério Público do Trabalho também entra na mesa de discussão. Qual é o próximo passo para o amigo que está em casa, infelizmente, enfrentando dificuldades, possa entender como funciona esse momento? Na verdade existe, assim, esse momento é antecedente. Como eu disse, eu sou relatora de uma cautelar que visava exatamente coibir ou evitar abusos ou qualquer tipo de situação que pudesse causar transtornos à sociedade. Após esse período, se não se conseguir, vai vir o dissídio de greve. Aí o tribunal todo vai se reunir, vai analisar se a greve é abusiva, se ela não é abusiva, as consequências disso. Então, é um processo que ele é um processo complexo, não é? Essa etapa é apenas o início. E normalmente a gente tenta, de todas as formas, conseguir que as categorias envolvidas cheguem num acordo até para o bem da sociedade como um todo. Para a gente concluir, desembargadora, só mais uma pergunta de Joelson Jordani nos estúdios. Joelson, pode ficar à vontade. O presidente do sindicato demonstrou uma abertura, uma possibilidade, depois do encontro com a senhora, de que a Assembleia de hoje à tarde encaminhasse uma outra posição, que não fosse um movimento paredista forte, eventualmente até uma suspensão da greve, ou um estado de greve com os ônibus circulando. Me pareceu que a conversa caminhou para essa possibilidade, embora ele não pudesse, obviamente, antecipar. A senhora sente, da parte dos motoristas e cobradores e dos empresários, uma disposição para um diálogo? Ou qual é a percepção da senhora das conversas que aconteceram hoje? Não, eu acredito que existe sim uma disposição para o diálogo, sempre existiu, nada que não se possa sentar e conversar e tentar resolver a situação minimamente. Eu conversei com eles, sugeri que houvesse essa nova proposta, até para que a gente pudesse ter um motivo além da greve para sentar e negociar, não é? Quando eu digo negociar, eles negociarem, e a gente fica como espectador, o Judiciário, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, nós tentaremos fazer essa intermediação para que a gente consiga terminar o mais rápido possível esse movimento paredista. Se eu tenho alguma expectativa, bem, não sei, é imprevisível, é totalmente imprevisível, a gente não sabe como estão os ânimos da categoria, mas eu sou bastante otimista. Eu acho que as pessoas querem resolver os seus problemas e se a gente conseguir isso, vai ser muito bom para todos nós. Tá certo, então, muito obrigado à desembargadora Liana Ferraz, do Tribunal Regional do Trabalho, Joelson. É isso, a gente segue acompanhando a situação e vamos trazer, claro, no Jornal do Piauí, ainda hoje, os desdobramentos políticos. Tivemos novidades na Câmara Municipal de Teresina e daqui a pouquinho também a gente traz esses desdobramentos. Eu volto com você aí dos estúdios. Obrigado, Tássio Cruz, trazendo informações ao vivo com a desembargadora do Trabalho, desembargadora Liana Ferraz, que participou de um encontro agora
com o Sindicato dos Rodoviários, você viu ao vivo aí a fala do presidente do sindicato, participou de um encontro com advogados do CETUT e agora a expectativa da população é que esses encontros possam resultar em um diálogo, primeiro, no cumprimento de uma determinação judicial, isso é importante. 80% dos ônibus precisam circular fora os cadastrados pela prefeitura. 80% dos ônibus têm que circular fora os cadastrados, ou seja, 80% de motoristas e cobradores precisam voltar ao trabalho, pelo menos, para garantir aquilo que diz a lei. Primeiro, esse ponto. E o segundo é a possibilidade de um fim de greve que pode ser deliberada. Hoje à tarde nós vamos acompanhar tudo para trazer as informações para você no Jornal do Piauí e daqui a pouco toda a repercussão política dessas questões que envolvem a greve de motoristas e cobradores aqui na cidade de Teresina.